Bem-vindo, Touro, à sua leitura para o mês de novembro de 2021. Como é uma leitura para energia geral, capte aquilo que serve para você com o seu coração, aquilo que não solte ao universo. Assista também o vídeo do seu ascendente lunar ou Vênus, que pode ter uma mensagem para você. Vamos começar com Elemental Oracle, gravidade. E a gravidade fala de fundamentação. Como se você precisasse procurar uma perspectiva fundamentada. A gravidade é a força natural que faz com que todas as coisas com massa e energia sejam atraídas umas pelas outras. Isso inclui planetas, galáxias, luzes, sim, até maçãs. A famosa história sobre Isaac Newton e a maçã realmente aconteceu, mas não da maneira que a maioria das pessoas pensa. Embora não haja evidências de que o jovem Isaac tenha levado uma pancada na cabeça por uma maçã caindo, ele estava sentado no pomar e observou uma maçã caindo de uma árvore. Ele notou que todas as maçãs caíam da mesma maneira, direto para baixo, não para os lados ou de uma outra forma impedidas. E ele se perguntou por quê. Isso o inspirou a formular a lei da gravidade universal, que afirma que cada corpo no universo é atraído por todos os outros corpos com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Sua famosa macieira continua a crescer em um lugar, sei lá qual. Eu não sei nem falar o nome desse lugar. Newton não foi o primeiro cientista ou grande pensador a considerar que existia algo como a gravidade. Arquimedes, antigo filósofo grego, propôs que havia um centro de gravidade dentro de um triângulo. Aryabhata, que também era um matemático indiano, propôs no século V que havia uma força que impedia que os objetos fossem lançados ao ar enquanto a Terra girava. Mais tarde, Galileu mostrou que a aceleração gravitacional é a mesma para todos os objetos, jogando bolas da Torre de Pisa. Enfim, a gravidade ainda é uma das forças mais estudadas da física. É um elemento fantástico a ser incluído em seus processos de aterramento. E quando você se sente livre por causa de um trauma ou coisas acontecendo muito rápido, respire, coloque sua consciência em seus pés e peça a gravidade para fazer seu trabalho. É uma boa magia sólida. Ou seja, nada mais do que semelhante atrai semelhante. É simples assim. Eu li tudo isso aí para falar para você que semelhante atrai semelhante. Ou seja, se você está com pensamentos negativos, não cumprindo o seu propósito, não entendendo as coisas de uma forma clara, você vai atrair pessoas da mesma forma. O que isso quer dizer? Que você que precisa trocar a forma de pensar, é simples assim. E a gravidade pode te ajudar com isso, porque ela fala de fundamentação, porque através da fundamentação é que se descobriu a gravidade. E o que a fundamentação tem a ver com tudo isso? A gente já vai ver, porque a gente está falando de estabilidade, pode ser isso, né? O seu desafio do mês aqui é EBAD. EBAD quer dizer que você tem que deixar fluir, expanda, nade contra a natureza, né? Fala também de sabedoria, correr atrás dos objetivos. Então, o seu grande desafio do mês aqui é você ser destemido. É você ir atrás das coisas que você quer com muito fervor, com muita vontade, com muita audácia, sabe? É não ficar pautado na procrastinação, na inércia, nada disso. Talvez por isso a gravidade também venha aqui, né? Porque eles só perceberam que existia gravidade a partir do movimento das coisas. Então, como é que você se coloca em movimento? Quando a gente vem aqui para sua lógica, dessa vez a gente vai falar um pouquinho diferente. Da sua lógica, 10 de ouros é uma pessoa que está realmente procurando estabilidade e segurança dentro de uma prosperidade enorme. Pode estar a sua lógica pautada só naquilo que é satisfatório para você e que é conhecido, veja bem, familiarmente.
Então, pode ser um desafio, de repente, você pensar de uma forma diferente. Pode ser que exista aí uma negatividade em torno daquilo que você pode materializar. Pode ser que exista aí uma forma de pensar muito no legado que você vai deixar. Então, o que você tem feito para esse legado? De que forma você está concatenando as suas ideias, pensando, fluindo, comunicando, para que isso fique e mais tarde os seus filhos possam se orgulhar? Ou se você não tem filhos, que mais tarde você seja lembrado como Isaac Newton, né? Tudo isso é o 10 de ouros. Na sua criatividade, e eu achei muito legal porque veio 10 e 10. Então quer dizer que aqui também existe uma finalização de ciclo de alguma forma, né? Parece que tem barreiras sendo quebradas aí para que você realmente entenda que as coisas acabam e começam, acabam e começam. Só que a gente vai passando de patamar, tá? Na sua criatividade, a gente tem 10 de copas. Então, aqui, dentro da criatividade, está muito pautado no que eu gosto, no que eu quero, no que eu tenho segurança de fazer, porque eu domino o tema, sabe? Aqui está pautado também em como eu posso ajudar a comunidade, como a minha criatividade pode fazer com que eu ajude os meus. E aqui a gente está falando de amigos. Aqui a gente está falando de pessoas que eu tenho proximidade, que eu quero próxima de mim, sabe? De que forma que eu uso essa criatividade, né? De que forma que eu uso a minha intuição, minha criatividade, para fazer com que tudo seja integrado. De que forma também, aqui dentro da criatividade, a gente também tem o divino. Então, como o Copas é muito mediúnico, de que forma você está usando a sua mediunidade, que todos nós temos, mas aqui está muito pautado, de que forma você está usando a sua mediunidade criativa para ajudar o seu todo? É muito importante, talvez você receba sinais, hein? Quando a gente vem falando da sua estabilidade, a gente vem falando de 8 de ouros. E aí é muito legal, porque me fala de uma pessoa que está aqui aprimorando algo que já conhece. Dentro da sua estabilidade, você realmente quer construir algo muito sólido e com isso você está percebendo que algumas coisas você precisa o quê? Desenvolver dentro daquilo que você já sabe, ou desenvolver uma nova atividade, não tem problema. Mas é como se você pegasse todo o seu conhecimento agora e destrinchasse e falasse, ué, peraí, não, isso realmente eu sei bastante, mas isso aqui ainda falta eu aprender. Então, isso aqui eu vou lá, como se você fosse dessecar mesmo, sabe? Eu vou dessecar e vou aprender melhor e vou me aprimorar porque eu quero crescer. Enfim, se você está trabalhando, pode ser que agora você venha a precisar aprender algo novo. Pode ser que agora você até consiga uma promoção e dentro desta promoção você precise desenvolver algo novo que você não tinha domínio ainda. Se você não está empregado, hora de você botar o currículo na mesa. Muito provavelmente você pode ser chamado para alguma entrevista. Mas essa entrevista você vai ter que ter esse diferencial. Saber que horas você fala, de que horas, de como você apresenta esse currículo e de como você vai se apresentar na entrevista, porque aqui me chama a atenção que ela tá sentada de costas e ela tem muitos afazeres, tá vendo? É como se esse cargo que você se aplicasse, você tivesse muitos afazeres e talvez falte algumas coisas para você aprimorar. Então, veja, primeiro, o contexto da empresa onde você está aplicando. Estude sobre a empresa. Saiba falar sobre a empresa e por que você está indo em busca desse cargo, nesta empresa em específico. Talvez pode ser um grande diferencial você já ter essas cartas na manga. Quando a gente vem falar da sua intuição, a gente tem o louco. E aí a gente tem um arcano extremamente intuitivo. Porque o louco, ele não pensa. O louco se joga na aventura, ele não tá muito preocupado com as consequências. Ele quer mesmo é se aventurar. Veja, intuitivamente ele tem a proteção do universo. Ele tem a proteção de que nada vai acontecer com ele. Isso é a fé que ele tem na jornada. E ele acredita nas coisas no universo. Acontece que ele não é comprometido.
O louco, ele quer as aventuras, ele não tem compromisso com nada. Ele vai e vai aprendendo com cada arcano que ele vai passando na jornada. Então, se a gente está falando de intuição, ótimo, positivo, maravilhoso, a intuição está a seu favor. Se a gente está falando de relação, aí a gente vai ter um problema. Porque o louco não se compromete. Como solteiro, aqui tem o imperador, aqui me fala de uma pessoa que é orgulhosa de si, assim, é o dono da cocada preta, se não for, se acha. A gente tá falando de uma pessoa que é prática, ela não fica muito de mimimi. E a forma dela demonstrar amor para os solteiros aqui é abastecendo as coisas, sabe? Então é pagando jantar, é te dando um presente, ou você fazendo isso, né? Também adequa a leitura à sua realidade, mas enfim. Aqui é o solteiro empoderado de si, feliz, mas assim, o imperador quer a imperatriz. Ele quer alguém do lado. Ele sabe amar, mas do jeito dele. Ele não é meloso, ele não é carinhoso, ele não é nada disso. Ou seja, imperador com louco aqui, o solteiro tá super feliz, obrigada, vou achar a imperatriz quando ela aparecer. Sabe? É mais ou menos assim, não tá muito preocupado. Agora, quem já tem uma relação com a justiça, aqui procura uma equidade. Mas veja, essa equidade que a justiça procura é muito na frieza, gente. Me parece que aqui vocês não estão nem um pouco amorzinho, sabe? É só no... Aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assim, porque eu tenho que colocar as coisas da forma correta, então eu vou colocar cada coisa no seu lugar e você tem que fazer isso também. Isso não é legal. Pode ser também que o que esteja numa relação está apontando muito defeito do outro. Só que apontando o defeito do outro e agindo como louco. Agindo sem responsabilidade. Então, quer dizer, tô cobrando do outro, mas eu mesmo tô de boa na lagoa, não tô nem aí. Vou aqui onde a vida me levar. É bem antagônico, sabe? Porque um é sem pensamento, o outro é pensamento racional, total, frieza, longe das emoções, sabe assim? Eu acho que com muita truculência você acaba tendo os deslizes que a gente falou lá na frente da gravidade, sabe? É você não conseguindo ver as coisas de uma forma justa. Talvez até ajustada, não vamos falar de forma justa, talvez ajustada. Por quê? Lembra que a gente falou? Procure uma perspectiva fundamentada. Aqui a justiça, ela é fundamentada, mas é fundamentada no quê? No que é equínome para todas as partes. Se você é uma pessoa que está fazendo e falando aquilo que faz, ótimo, você está cobrando de maneira legal. Só que de que forma você está cobrando? Apontando o dedo no outro, julgando ele? Isso já não é legal. A maneira com que fala aqui também é importante, tá? Talvez por isso... Bom, eu vou falar uma coisa aqui para não guardar, mas às vezes é por isso que existe briga. Porque você pensa como justiça, mas se coloca como louco. E aí o seu par pensa como louco e se coloca como justiça. Às vezes pode acontecer isso. A afirmação do mês para você é estabilidade. E aí a gente fala muito com esse imperador, né? E mesmo sendo para o solteiro, aqui tem uma coisa que é um jogo para a sua egrégora. Então lembra daqui? Nadar contra a correnteza. É deixar a vida fluir esse mês. De que forma? Da forma do louco. Deixa a vida fluir. Se você for querer falar com o seu par, fale de uma forma mais leve. Sabe? Procura não ser tão racional. Tenta ser um pouco mais amoroso. Porque o imperador ele também não é muito amoroso, sabe? Ele só busca estabilidade e tá tudo certo pra ele. Mas na sua criatividade a gente tem o 10 de copas, que é onde a sua mediunidade vai te trazer essa amabilidade. Então use esses recursos que estão disponíveis a você de forma positiva. Estabilidade. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Incrível isso, hein? Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida.
E aí eu falo desse processo de cura, porque aqui, se a gente for pensar em relação, os dois precisam de cura, entre aspas, pela rigidez, pela praticidade, pela frieza. Ninguém consegue amar uma pessoa sendo prático. A gente só consegue amar com o coração, a gente não consegue pensar. Amar com a cabeça não dá. Ou então uma forma... você está não amando de forma errada, mas está no corpo errado. Sabe? Porque nós temos 7 corpos e cada um funciona de uma maneira. E para você estar com os 7 chakras equilibrados, você tem que estar com esses 7 corpos, cada um na sua posição. Então, o chakra base, por exemplo, é o chakra que supre as nossas necessidades, até sexuais. Ali, você tem que estar comendo bem, você tem que estar dormindo bem, você tem que estar fazendo até sexo bem, sabe assim? Tem que estar nutrido para ir para o segundo chakra, que é o plexo solar, e assim por diante. Procure sobre os chakras na internet, que é muito fantástico. Mas assim, para equilibrar tudo isso, é preciso uma cura. Vamos ver que chakra que está precisando de cura e o que ele vem falar pra gente. Que eu achei muito legal essa harmonização dos chakras. Eu vou aceitar que vieram 2 e eu nem tava... Ó, a harmonização do chakra coronário, que eu tinha até separado, olha que legal. E o que está precisando do chakra laríngeo. Talvez você não esteja falando direito, e aqui a gente falou de comunicação. Eu tenho o direito de falar a minha verdade e expressar o que sinto, aceitando o outro se expressar com a verdade dele e expressando o que sente. Isto é uma forma equínome, é isso que a justiça busca. Todos podem falar para a justiça, ela decreta a sentença. O que não é você que vai fazer isso, porque você não tem esse poder. Esse aqui não vale, tá, gente? Porque é harmonização e eu não peguei como isso. Mas é isso. Eu tenho o direito de falar a minha verdade e expressar o que eu sinto. Sempre tem que ter harmonia. Nós temos 2 lados, né? O feminino e o masculino. A gente tem 2 lados, luz e sombra. Por isso que nós temos dia e noite. Nós vivemos no mundo dual. Se eu estou falando... Eu preciso equilibrar o meu 5º chakra, que é o laríngeo. Eu preciso me comunicar de forma mais assertiva. Eu preciso expressar a minha verdade, expressar o que eu sinto. Eu preciso saber também de que forma eu acolho o outro. Leve. Aprimore a sua comunicação. Deixa seu coração falar mais alto. A espiritualidade está aqui falando para você. Abre seu coração. Tem uma pegada aqui de curar, talvez, coisas do passado da sua própria família. Sabe? Cura interior. Muita coisa a gente traz de legado. É hora de nadar contra a correnteza, deixar fluir, expanda. Aqui também fala de ancestralidade, por isso que eu tô falando de cura. Seja audacioso, com a audácia do louco, com a leveza do louco, mas com a praticidade do imperador. Com a visão do imperador de conquistar, sabe? E ele pensa a longo prazo. Louco não, se joga, vai, tá. Vamos juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Tá certo, touro? É isso que eu tenho pra vocês esse mês. Um excelente mês de novembro. Até!